Sabe, num mundo que parece cada vez mais caótico, imprevisível, de onde a gente tira força? Bom, uma resposta para isso, por incrível que pareça, vem de mais de 2000 anos atrás. Hoje a gente vai mergulhar no estoicismo, mas não como uma aula de história, e sim como um guia prático, sabe, um manual para encarar os desafios da vida de hoje. Então vamos lá, para começar, a gente precisa derrubar o maior mito de todos. Sabe quando a gente fala que alguém é estoico com um E minúsculo? A gente logo pensa numa pessoa fria, sem emoção nenhuma, né? Pois é, mas a filosofia do estoicismo com um E maiúsculo é o completo oposto disso. É uma filosofia de vida vibrante, super focada na ação, que pode transformar tudo. E a gente vai ver direitinho como isso funciona. Olha só o nosso roteiro para essa jornada. Primeiro, a gente vai acabar de vez com essa ideia do estoico frio. Depois, vamos entrar de cabeça nas 3 disciplinas, que são as ferramentas principais deles: percepção, ação e vontade. E para fechar, a gente traz tudo isso para os dias de hoje. Certo. Então, se estoicismo não é sobre ser uma pedra de gelo, o que é, afinal? Penso assim, essa filosofia nasceu num mundo que era tão imprevisível quanto o nosso. E ela não surgiu como uma teoria de livros, sabe? Era mais como um kit de sobrevivência. Um verdadeiro conjunto de ferramentas para a gente encontrar calma e propósito no meio do caos. E o mais incrível é que essa filosofia era para todo mundo. Sério, desde o imperador de Roma, Marco Aurélio, até Epicteto, que começou a vida como escravo. Isso já mostra uma coisa: as lições foram feitas para o dia a dia, para a gente de verdade, em qualquer situação, enfrentando os perrengues do mundo real. Beleza, e tudo, absolutamente tudo, começa aqui, na primeira e talvez a mais importante das disciplinas estoicas, a percepção. A ideia central é que não importa tanto o que acontece com a gente, mas sim como a gente escolhe enxergar o que acontece. Para os estoicos, essa é a base de todo o poder pessoal. E no coração dessa disciplina tem um conceito-chave: a dicotomia do controle. Parece um nome complicado, mas a ideia é super simples e, ao mesmo tempo, muito poderosa. É basicamente aprender a separar o que está no nosso controle do que não está. Parece óbvio, né? Mas se a gente parar para pensar, grande parte do nosso estresse, da nossa ansiedade, vem justamente de confundir essas duas coisas. E olha só, Epicteto, o cara que foi escravo e depois se tornou um grande mestre, resumiu isso de um jeito perfeito. Ele disse: a principal tarefa na vida é simplesmente esta: identificar e separar as questões para que eu possa dizer claramente a mim mesmo quais são externas e não estão sob meu controle e quais têm a ver com as escolhas que eu realmente controlo. Ou seja, o jogo de verdade acontece aqui dentro, na nossa mente. Então, o ponto central é esse, sabe? O poder não está em tentar controlar o que acontece lá fora. O poder está em controlar a nossa percepção sobre o que acontece. A mesmíssima situação pode ser um desastre ou uma oportunidade. E essa escolha de perspectiva, é 100% nossa. Mas calma lá, ter a percepção certa é só o começo. O estoicismo não é uma filosofia passiva de ficar só meditando num canto. Pelo contrário, é sobre agir no mundo. E é isso que nos leva para a segunda disciplina, a ação. A pergunta é: como a gente transforma essa clareza mental em atitudes concretas e corretas? E o mais legal é que os grandes nomes do estoicismo não eram, sabe, acadêmicos trancados numa torre. Que nada. Sêneca era um dos homens mais poderosos de Roma, conselheiro do imperador. Epicteto, como a gente viu, saiu da escravidão para se tornar um professor super influente. E Marco Aurélio? Bom, ele era o imperador comandando o maior império do planeta no meio de guerras e pragas. Eles não estavam fugindo da vida. Eles estavam no meio da arena aplicando tudo isso sob uma pressão absurda. Tá, mas o que movia esses caras? Qual era o objetivo da ação deles? O bem comum. A ideia estoica é que a gente foi feito para cooperar, para viver em comunidade. Então, a ação certa é aquela que é guiada pela virtude, que são coisas como justiça, coragem, autocontrole e por um forte senso de dever com todo mundo. Ok, então a gente já viu como ajustar o nosso olhar, a percepção e como guiar nossas ações. Mas e aquelas coisas que simplesmente acontecem? Aquelas que estão completamente fora do nosso controle? A doença, a perda, o acidente. É aí que entra a terceira e última disciplina, a vontade. Ela cuida da nossa atitude interna, da nossa alma, quando a gente encara o que é inevitável. Tem uma expressão em latim que resume essa disciplina de forma, uau, poderosa. Amor fati. Literalmente significa amor ao destino. E não é só sobre aceitar o que acontece, tipo com resignação. É mais do que isso. É sobre abraçar tudo o que acontece, o bom e o ruim, como parte fundamental do nosso caminho.
Para focar essa vontade, Marco Aurélio usa um lembrete bem intenso: a nossa própria mortalidade. Ele diz assim, que cada coisa que você faça, diga ou pretenda, seja como a de uma pessoa que está morrendo. É uma perspectiva radical, né? Mas ela nos força a aceitar nosso destino e a viver com um senso de propósito muito mais claro, muito mais urgente. E o objetivo final de juntar essas três disciplinas, percepção, ação e vontade, é construir o que eles chamavam de cidadela interior. Pensa numa fortaleza dentro da gente, uma fortaleza mental, emocional, que nos torna resilientes. O mundo lá fora pode estar um caos, pode desabar, mas aqui dentro, quem reina é a calma, a força e a clareza. Tudo isso é muito bonito, muito profundo, mas a pergunta de $1 milhão é: o que essa sabedoria de 2000 anos atrás tem a ver com a nossa vida hoje? Com a caixa de e-mail lotada, o trânsito, a ansiedade das redes sociais? A resposta, acredite, é tudo. E a gente vai ver como. E a prova de que isso funciona hoje em dia não é só teoria. Olha só, pessoas de muito sucesso, em áreas completamente diferentes, usaram e usam o estoicismo como fonte de força. Estamos falando de gente como o empresário John D. Rockefeller, o ex-presidente americano Bill Clinton e até a escritora J.K. Rowling. É uma lista bem eclética, né? Então, para trazer isso para a prática, para o nosso dia a dia, aqui vão 5 dicas ou exercícios estoicos. Primeiro, se prepare para os tempos difíceis, não seja pego de surpresa. Segundo, aprenda a amar o seu destino, o tal do amor fati. Terceiro, proteja essa fortaleza interna, a sua cidadela. Quarto, lembre-se sempre de separar o que está e o que não está no seu controle. E por último, lembre-se da sua mortalidade. Use isso para viver com mais intenção. E para a gente fechar, uma das frases mais poderosas de Marco Aurélio que resume tudo isso. Ele escreveu: "O impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho." Pensa nisso. Para um histórico, um obstáculo não é o fim da linha. É uma chance de praticar a coragem, a paciência, a criatividade. O problema não é algo que te tira do caminho. O problema é o caminho. É uma virada de chave mental que muda absolutamente tudo. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. O estoicismo está super popular hoje em dia, o que é ótimo. Mas nessa de modernizar as ideias, como a gente pode aplicar essa sabedoria antiga sem que ela vire só um monte de frase de efeito de internet? Como usar isso de um jeito profundo, prático, sem deixar que vire algo filosoficamente vago? É uma boa reflexão para a gente levar.